Boa noite, galera do Facebook. Miguel Boente aqui na área. Fazer um programa aqui mais curto, né, para dar uma satisfação para a galera. Tivemos aí alguns contratempos e desarticulou praticamente o programa todo, né? Mas como a gente tem palavra, né? Então a gente vai fazer aqui o programa Miguel Boente e Amigos, né? Eu vou fazer uma edição mais curta com vocês, sozinho. Gerson Almeida vai estar retransmitindo pela rádio Web Camboa. Tô até mandando aqui o link para ele, porque a gente teve alguns problemas, né? A gente ia contar com a participação do Gerson na ancoragem do programa. Só que o Gerson ele tá com dificuldade lá na comunidade onde ele mora, porque diz que está tendo umas quedas de energia e ele já teve dois desligamentos lá do equipamento dele, né? Então ele está com medo de ancorar a live e de repente ele tem um problema lá e sair do ar para geral, né? Então assim, ele pediu para eu ancorar e ele vai ficar lá na retransmissão da rádio. Vaninho, mais uma vez, a gente acertou para ele participar do programa de esporte aqui com a gente, só que infelizmente ele também está com problema de internet. Lá onde ele mora, desde sexta-feira que ele disse que a internet lá tá meio devagar, né? Então, graças a isso, ele não tem conseguido participar aí do programa. Já tinha sido assim no sábado e agora hoje aqui com a gente. E o nosso amigo André, que também estava escalado, né, chegou a se posicionar para participar, só que recebeu uma ligação do trabalho dele particular, onde ele teve que prestar auxílio lá e infelizmente também não vai poder participar do programa. Ou seja, eu acabei ficando sozinho, né, de quatro pessoas. Eu fiquei sozinho, mas como eu tenho compromisso, né, com vocês, estou aqui. Vamos tentar fazer aí um debatezinho, né? Vamos fazer aí alguma coisa. E quero já agradecer aí a Gerson Almeida pelo esforço de durante o dia colocar o programa no ar. Vamos ver se a gente consegue desenvolver uns temas aqui. É meio complicado você fazer um programa de esporte sozinho, porque é um bate-bola. Você pergunta, a pessoa responde, você fala de novo, como foi a nossa resenha lá no sábado, né? Então, assim, vai ser meio estranho. Perdão aí, voltamos. Como a gente está com esse problema técnico, né? Então a gente realmente preferiu cancelar a participação de todo mundo e eu vou fazer uma mini live aqui com vocês, tá certo? Programa Miguel Bom aqui, amigos, sem amigos hoje, mas com os amigos aí no chat. Peço até a vocês que estão entrando aí no chat, que vocês também possam interagir, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, lembrando que o tema hoje é esporte. Então, assim, ontem eu fiz uma live mais voltada para política. Amanhã vai ter outra com a participação de uma colega nossa lá do Rio de Janeiro. Mas hoje o tema aqui é o programa Miguel Bom e Amigos, que está sendo retransmitido pela Web Rádio Gamboa. E quem quiser fazer algum tipo de pergunta aí com o tema esportivo, pode ficar à vontade, estando dentro da minha capacidade aqui, e vou respondendo a todos à medida do possível, tá bom? Vamos começar aqui com a questão das notícias esportivas. Eu nem tinha chegado a fazer uma pauta para esse programa, porque a gente já tinha combinado com os participantes mais ou menos como é que ia ser o desenrolar da conversa, né? A gente tinha três temas para bater papo hoje, que eu posso desenrolar com vocês aqui. O primeiro deles diz respeito à qualidade da imprensa esportiva no Brasil hoje. Esse era o primeiro tema que a gente ia discutir. E assim, o meu ponto de vista hoje sobre a imprensa esportiva brasileira, uma imprensa como um todo, né, não só esportiva, mas eu vou botar aqui a questão esportiva, que é o nosso tema, é o seguinte:
a imprensa esportiva ela perdeu muita qualidade nos últimos anos. Assim, hoje em dia, com esse advento aí da TV por assinatura, onde a gente tem programas de esporte dominando a grade de 3, 4, 5 canais, praticamente 24 horas por dia, ainda mais em tempos de pandemia, quando não está rolando bola, a gente fica realmente... só tem essas atrações, né? Só tem essas lives esportivas que o pessoal está fazendo no home office, mas assim, você vê, né, a falta de qualidade dos profissionais, né? Dos profissionais que trabalham hoje em dia na imprensa esportiva brasileira. Primeiro ponto, né, que eu ia colocar aqui como discussão, como polêmica para a gente debater, né, com o pessoal que infelizmente não veio, nem sempre um jogador de futebol, né, que foi um bom jogador, ele vai dar um bom comentarista esportivo. O primeiro exemplo, o mais clássico deles, quem acompanhou aí, o Pelé. Pelé, principal jogador do mundo, nunca vai ser ultrapassado. Pelé é rei, mas como comentarista é uma negação, entendeu? Então, assim, isso dá a margem a você saber que nem sempre o cara que vai ser um bom jogador, ele vai ser um bom comentarista. E às vezes ele é um jogador mediano, um jogador que não fez muito sucesso, mas ele teve ali uma oportunidade de se tornar comentarista e ele até desenvolve bem, né? Quando não é bairrista, quando não é polêmico, né? Eu poderia citar aqui alguns que eu gosto e alguns que eu não gosto, né? Por exemplo, eu não gosto do Roger Flores como comentarista, né? Eu acho que primeiro ele é um cara que é X9, o Roger Flores é X9 porque ele pega a questão dos companheiros dele de trabalho e queima os caras, né? Chama os caras de chinelinho, né? Diz que os caras estão se arrastando em campo porque, enfim, né? Como ele viveu o futebol, né? Então ele sabe mais ou menos quem está se poupando em campo. E a boleirada não gosta muito do Roger Flores porque considera ele um comentarista X9, que infelizmente se preocupa mais às vezes em queimar o jogador, em lacrar nas transmissões da Globo, do que exatamente falar de futebol. Um outro comentarista que, assim, para mim, ele não é muito lúcido, que foi um excelente jogador no Flamengo, que foi o Petkovic, mas como comentarista ele não é tão lúcido assim. E para completar, ele é extremamente arrogante, né, nos comentários dele no Sport TV. Quando ele vai desenvolver os temas, ele quer ter razão sozinho, ninguém sabe mais do que ele, né? Então eu acho que um profissional que não tem humildade, né, para reconhecer que alguém pode saber mais do que ele, já fica descartada a possibilidade de ser um bom comentarista, né? Aí, por exemplo, tem o Paulo Vinícius Coelho, que para mim, no que diz respeito à parte tática, para mim ele é o melhor comentarista do Brasil. É uma enciclopédia, cara que tem uma memória assim fora do normal. Para mim o melhor comentarista disparado, o PVC. Não é polêmico, o cara é palmeirense, mas nunca vi ele puxar a favor do time dele. Então, assim, gosto muito dos comentários aí do PVC, que era da ESPN, depois passou para a Fox e agora, de uns tempos para cá, tá no Grupo Globo, tá no Sport TV, mas já teve algumas participações aí em transmissões dos jogos da Globo em São Paulo. Então, para mim é um comentarista completo, porque ele entende de futebol, entende de parte tática, sabe de futebol nacional, internacional, respeita os jogadores, respeita os outros profissionais, sabe se colocar, tem educação, né? Então, para mim, o PVC ele é o comentarista mais completo. Também tem o Mauro César Pereira, da ESPN, que é um excelente profissional. O Mauro César, ele é flamenguista, não nega para ninguém, mas não passa pano. Quando o time dele está errado, ele faz isso, né? Inclusive, eu aqui humildemente, eu me inspiro bastante nas colocações dele para ter a minha formação nessa parte de comentarista esportivo, porque eu acho que isso é muito importante, né? A gente
a gente ser idôneo, né? Não é porque a gente torce para um time que a gente tem que ficar passando pano para esse time. Quando tem coisas boas a falar, a gente fala. Quando tem coisas ruins a falar, a gente também fala. Isso aí era para ser o básico, né, do profissional de qualquer área, mas a gente não vê isso, né? Por exemplo, você vai para São Paulo, principalmente a imprensa paulista, você pega um comentarista como o Neto, que está na televisão aí há mais de 20 anos, né? E o cara só sabe falar bem do time dele e mal do time dos outros, né? Dificilmente você vê o Neto falando alguma coisa de ruim do Corinthians. Ele só fala como quando realmente não tem mais nada, o que ele conseguir passar pano, aí ele vai lá, né, descasca um pouquinho, mas o passatempo preferido do Neto é perseguir principalmente o Flamengo, né? Quem acompanha o programa esportivo dele sabe muito bem disso. E isso aí fez com que a imprensa esportiva em geral caísse, né? Você pega, por exemplo, a qualidade dos narradores que existem hoje. Você tem aí o Galvão Bueno, que ainda é um ícone na TV brasileira, né? Quando o Galvão Bueno se aposentar ou falecer, vai fazer uma falta terrível, assim como faz o Luciano do Vale, né? Porque o Luciano do Vale, além de ser um cara que ele era extremamente competente na narração, foi um cara que revolucionou a questão do esporte na TV no Brasil, né? Quando ele fez lá aquele projeto na Band nos anos 90, né? Quem se recorda de Verão Vivo, de Show do Esporte, né? Que ele trazia eventos que o brasileiro não estava acostumado a ver, trouxe pela primeira vez a NBA para uma TV aberta, trouxe futebol americano, transmitiu vôlei no Maracanãzinho, numa época que o vôlei não era um esporte, digamos assim, muito popular no Brasil, como é hoje, entendeu? Então, assim, o Luciano do Vale, ele além de ser um bom profissional com o microfone, ele era um bom gestor de esporte, né? E durante muito tempo, ele foi um bom gestor de esporte e ajudou bastante o esporte brasileiro, né? Mas depois que surgiram aí essas TVs pagas, e principalmente agora, depois da internet, com o YouTube, com essas coisas todas, com a possibilidade, por exemplo, do Miguel estar aqui falando com vocês, aí surge qualquer tipo de coisa na internet, né, na TV. Existem pessoas boas que vão aparecer, né? Não estou me incluindo nelas, eu não estou me colocando no patamar nem de pessoa ruim, nem de ruim da questão de comentarista esportivo, mas dá espaço para que as pessoas venham aparecer na mídia por causa dessas lives, por causa desses canais de YouTube, né? Às vezes alguém das televisões vem e dá uma oportunidade, isso acontece muito, né? Então, assim, a questão da imprensa é mais essa, né? O primeiro ponto que eu ia colocar que eu acho que a imprensa esportiva ela deveria ser idônea, né? E não bairrista, e isso é muito o que a gente vê, né? Muito forte, principalmente no polo de São Paulo, né? Que eles têm uma guerrinha com o Rio de Janeiro, né? E eles ficam chateados quando o Rio de Janeiro prospera no futebol, seja através do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, né? E eles querem a glória toda para o futebol paulista, né? Eles querem que Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo estejam sempre na crista da onda, ganhando o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, disputando o Mundial, né? Os caras, por eles extinguiam o futebol de outros locais e ficava só no de São Paulo, né? Você pega um cara como Oswaldo Pascoal, aquele Sormani do Fox, aquele cara que é um inútil, né? Aquele outro do Fox que eu esqueço no nome dele, porque é tão insignificante que a gente nem lembra o nome, né? Um coroa lá que faz programa na Fox, que também o passatempo preferido dele é ir contra o Flamengo, né? Como se o futebol todo se resumisse ao Flamengo. Claro que pelo momento que o Flamengo está passando, né, que aconteceu em 2019, o time a ser batido, né? Assim como o Palmeiras também passou por esse momento, né? E o Flamengo o perseguiu, assim como o Corinthians, e conseguiram alcançar. Agora é a vez do Flamengo, né? Quem está em cima é o alvo, então a vez é do Flamengo, então é normal. Mas infelizmente a gente vê a má vontade, né, da imprensa
a respeito do Flamengo em algumas coisas, mas em outras eu dou razão, como foi a questão aí da má administração da gestão a respeito da questão do Ninho do Urubu, né, do acidente lá, do incêndio, que não foi bem resolvido até agora, assim como também a questão que eu fiquei extremamente chateado como torcedor da ida do presidente até Brasília. Lembrando sempre, falei isso aqui no sábado e vou repetir, o presidente do Vasco foi junto, mas só sai na mídia Flamengo, 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 né? O presidente do Vasco foi junto para fazer aquela palhaçada lá de fazer com que o futebol voltasse, né? E levaram para o campo político. Tanto é que picharam lá, chamando o presidente de Flamengo de fascista, essas coisas todas, porque assim, quem se expõe tem que levar porrada, né? Igual a mim, eu tô abrindo uma câmera aqui para falar com vocês, vai ter gente que vai me elogiar e vai ter gente que vai me dar porrada. Isso é normal, né? Se eu quisesse ficar no anonimato, né? Não receber nem elogio nem crítica, eu não abri uma câmera. Então assim, ele comprou uma briga, foi até Brasília para ver se conseguia lá junto com o presidente essa questão da volta do futebol, né? E causou um mal-estar, deu pano para manga, para a imprensa que já gosta de bater ter um motivo a mais. A própria torcida, eu conversando com outros amigos flamenguistas, não apoiam esse tipo de ação que foi promovida pelo presidente, porque é um momento totalmente fora de propósito para você tentar a volta do futebol. Você está desrespeitando a saúde dos atletas, está desrespeitando a saúde dos funcionários do clube. Isso aí eu estou falando de forma geral. Você está desrespeitando a questão dos profissionais que vão trabalhar, de televisão, de rádio, os profissionais dos estádios, né, que são os faxineiros, os porteiros, enfim, todo um staff, né, que participa de um jogo. Você envolve aí centenas de profissionais, mesmo em um jogo onde você não tem público, entendeu? Então é uma temeridade. Por que eu falo isso? Muitos falam assim, Miguel, mas o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Atlético Paranaense tem condições de, por exemplo, fazer exames toda semana, né? Os jogadores vão estar protegidos, né? Tem aí um hospital de excelência, né, e tal. Beleza, mas a gente tem que entender que o futebol não é só Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians. Tem o Bangu, tem o ABC, né? Tem o Ferroviária, tem o São Raimundo, tem o Santo André, São Caetano, Portuguesa, né? Quantos times aí de Série B, C e D que não tem a mesma estrutura, né, de um Flamengo, de um Atlético Paranaense, de um Palmeiras, que vão estar na mesma condição, voltando, como eu falei sábado, fazendo a analogia da questão do árbitro de vídeo, que a própria CBF ou a FIFA, né, falam que é uma ferramenta cara, né, e você coloca essa ferramenta nos jogos de Série A do brasileiro, mas você não pode colocar na Série B, na Série C e na Série D. Primeiro porque os estádios são acanhados, em geral, não tem condição de receber árbitro de vídeo, e segundo pelo custo, né? Então, assim, é uma coisa desigual, né? Você vê até em torneios famosos, como a Libertadores, por exemplo, que é da Conmebol. A própria Conmebol, ela não bota o árbitro de vídeo a partir da primeira fase, ela bota ali nas oitavas, nas quartas de final. Então você tem 2 torneios de um, porque você pode ter um torneio na primeira fase onde um time pode ser beneficiado ou prejudicado pela falta do árbitro de vídeo, e depois você tem outra situação com esse time classificando, jogando umas quartas de final, onde ele pode também ser beneficiado ou atrapalhado pelo árbitro de vídeo, entendeu? Então, assim, a mesma questão que eu faço da analogia do árbitro de vídeo, voltando aqui para a questão da saúde dos profissionais do futebol. A gente não pode esquecer que a gente não vive num mundo só de times de Série A, entendeu? A gente tem que entender que a gente vive num mundo de times, a maioria pequeno, né? Igual a questão dos salários, né? Que foi muito falado da questão dos salários dos jogadores, e também no sábado eu expliquei, a realidade é que 3, 4, no máximo 5% dos jogadores de futebol ganham salários aí acima de 100 mil, 200 mil, R$1 milhão. Tem muito jogador aí que vai para o treino de bicicleta,
vai de ônibus, entendeu? Então, assim, a situação não é fácil. Esses clubes aí de interior que precisa sobreviver, né, que não vai ter o direito da bilheteria, né, como é que fica essa situação? Então, assim, eu vou continuar o tema aqui, mas deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Walter Teodoro, boa noite, amigo. Sueli Rocha, boa noite. Gerson Almeida tá aí acompanhando. E aí, Gerson, dá um retorno lá no WhatsApp lá para ver como é que tá a questão da web rádio. Dando aí um alô especial para você que tá ligado na web rádio Gamboa, do nosso amigo Gerson Almeida. E fazendo esse merchandise aí. Se você não conhece ainda a web rádio do nosso amigo Gerson, vai lá no Radiosnet, no aplicativo. E quando você instalar no seu celular, você procura aí Web Rádio Gamboa e você vai sintonizar a rádio do nosso amigo Gerson Almeida, a melhor rádio web de Guamaré, disparado. Quem tá falando aqui é Miguel Boente, que não fala besteira para vocês, não passo pano para ninguém. Se fosse ruim eu falava, o Gerson sabe disso. Não é porque eu trabalho com ele que eu passo não, a rádio realmente é boa. Estamos com uma equipe ótima aí e fazendo um trabalho de excelência que está incomodando muita gente, inclusive. Né? Então deixa eu continuar aqui. Sou Dineide Gonçalves, boa noite. Pretinha, minha amiga, boa noite. Alisson Breno, boa noite. Sérgio Sidney, boa noite. Vaninho, boa noite. Cadê você, Vaninho? Na live, Vaninho. Esperei você na live, Vaninho. E aí, como é que fica essa história aí? Agora nem dá mais para te convidar que eu entrei no outro sistema. Mas beleza. Boa noite, Vaguinho. Walter, deixa eu ver aqui. Volta do Fred ao Fluminense. Walter. Volta do Fred ao Fluminense. Rapaz, eu não sei. A gente vai ter que ver, Walter. Primeiro, a questão do futebol, como é que vai voltar, né? E outra coisa, vamos ver que Fred vai chegar no Fluminense, né? Com que garra ele vai jogar defendendo a camisa do Fluminense, né? Se ele vai se mostrar um jogador digno da camisa ou se ele vai ficar, não se arrastando em campo. Vamos ver qual vai ser a do Fred aí com a camisa do Fluminense. Também tô curioso para ver. Também estava vendo hoje que o Thiago Silva está sendo aí pressionado, entre aspas, né, a voltar para o Fluminense, que seria uma ótima para o tricolor, se pudesse contar com o Thiago Silva. Mesmo ele nesse momento aí já digamos assim, ele já estabilizou a carreira dele, né? Já não está mais na alta, a curva dele já está reta e descendo, né? O Thiago Silva. Mas mesmo assim, dentro do futebol brasileiro, ele seria um zagueiraço. Ele seria um zagueiro muito útil no time do Fluminense. Ia fortalecer bastante. E o Fred é isso. A questão do Fred é como ele vai chegar no Fluminense. Porque esses jogadores mais veteranos, eles às vezes eles têm uma visão de futebol que já é meio ultrapassada, né? Eles acham que o time tem que jogar para ele, né? Tem aquela coisa diferente, a preparação já não é a mesma, entendeu? Então a questão do Fred, para mim, é mais essa. Deixa eu ver aqui que o chat está correndo rapidinho aqui. 19 atletas do Vasco testaram positivo. O presidente do clube ainda quer voltar ao futebol, esperando seu olhar crítico. Pois é, Walter. É complicado, entendeu? Você querer passar por cima de uma situação que é evidente, né? A gente está lutando contra um inimigo invisível que é a doença, e as pessoas, eu acho que estão vivendo no fantástico mundo de Bob ou no fantástico mundo da Bolsolândia, né? Onde acha que não está acontecendo nada, onde é conspiração da TV, onde é isso e aquilo. E as pessoas estão morrendo aí, estão ficando doentes, né? E a gente não sabe nem quanto temos aí de epidemia, porque na verdade o Brasil é um dos países que menos testa para Covid, né? Então, assim, no esporte ainda tem esses clubes aí grandes que ainda tem a oportunidade de testar rapidamente, mas já, como eu falei lá atrás, quando você vai para os pequenos, aí já não tem mais isso, entendeu? Então é muito difícil a situação. Gerson Almeida deu retorno aqui falando que tá beleza na rádio. Valeu, Gerson. Deixa eu ver aqui. Obrigado aí para todo mundo que tá participando. Sem vocês aí ia ficar difícil fazer o programa sozinho, ia ficar falando aqui para a parede. Beleza. O árbitro de vídeo realmente erra demais, Vaguinho. E o que acontece com o árbitro de vídeo é o seguinte:
ele mostra a incompetência do árbitro duas vezes, porque o cara às vezes erra no campo, é chamado no árbitro de vídeo e erra com convicção pela segunda vez, né? Você já deve ter acompanhado algum lance desse aí. Vamos supor, o cara dá um pênalti que não foi, aí ele é chamado a revisar no árbitro de vídeo e ele mantém a decisão errada, entendeu? Ou então ele acerta na decisão e quando vai no árbitro de vídeo volta, né? Porque o árbitro de vídeo no Brasil, ele é diferente de lá fora, né? Lá fora, no campeonato inglês, por exemplo, nem sempre que você vai no árbitro de vídeo você tem que rever sua decisão para mudar. Você tem, às vezes, que rever para manter a sua convicção, né? E no Brasil, não. Às vezes, o que eu sinto é que o árbitro de vídeo ele quer ser mais árbitro do que o árbitro de campo, entendeu? Então, tem essa inversão de valores aí no futebol brasileiro. O pessoal até agora não se adaptou à questão do árbitro de vídeo. Eu, particularmente, no início eu achava muito bom, mas depois que eu vi um clássico na Alemanha, entre Borussia e Schalke 04, que tiraram 2 gols do Borussia, gols legítimos por causa do árbitro de vídeo, e o Borussia perdeu o jogo, eu me convenci que o árbitro de vídeo não estava vindo para salvar futebol, não. Então, a questão é essa. Boa noite aí, Adriane Cunha. Boa noite aí, Verônica França. O Walter tá falando aqui do Neymar. O Gerson deu retorno da rádio, tá bom. Boa noite, Sandra. Boa noite, Fernanda Laís. Tanúzia. Pois vamos ver aqui. O Vaguinho tá dizendo que gosta muito do Fred. Deitado na área. Esse Vaguinho é resenha, cara. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pronto. Tá aqui. Pronto, Cristiano Ronaldo mais uma vez surpreende os críticos em volta da pandemia com um condicionamento físico superior da pré-temporada. Sua opinião? Que em relação ao Cristiano Ronaldo, a gente já sabe sua idolatria, não é equivocada, porque realmente ele além de ser um jogador fora de série, é um profissional, né? Porque não basta só o cara ser um bom jogador, ele tem que ser um profissional. A gente antigamente, eu vou dar um exemplo aqui, que eu até falei no sábado, e o André estava comigo na live, comentou também, a questão do Romário, né? O Romário era um gênio, e o Romário se garantia, né? Ele ia para a noitada no sábado de noite, não é que tomava todas, que o Romário não bebe. Quem conhece o Romário sabe que o Romário fica na água mineral a noite todinha. Ele nem não gosta de refrigerante, não gosta de nada. Mas era aquela coisa, curtição, né? Mulheres, né? E no outro dia o cara ia lá, se garantia e fazia 3 gols. Mas hoje em dia, com a mudança do futebol, como a gente já discutiu também no outro programa, com o futebol sendo mais físico, é necessário esse tipo de comportamento do Cristiano Ronaldo, né? Até porque o cara, quando passa dos 30, a tendência física dele é diminuir. Então ele tem que se capacitar ainda mais do que quando era mais jovem, para poder manter a disposição de correr os 90 minutos. Se não, vira um jogador de meio tempo, né? O cara que aos poucos vai ficando obsoleto dentro do time e acaba indo para o banco. Se quer protagonismo, tem que realmente cuidar da parte física para poder ajudar o time durante os 90 minutos. Vamos ver aqui. Espera aí, volta que eu me perdi aqui. Falou que do Neymar. Neymar mais uma vez fica sobre assuntos polêmicos. Espera. Walter, o Neymar para mim ele é um jogador sem personalidade, né? O Neymar ele só quer saber dos parça dele, entendeu? Só quer saber de festa, de pegar a mulher, né? Ele é um eterno menino de 16 anos. Parece que ele vai se aposentar com essa mentalidade. O cara não cresce, entendeu? Tanto não cresce na vida pessoal como profissional, porque o Neymar, ele com o talento que ele tem, se ele tivesse, por exemplo, o foco do Cristiano Ronaldo, ele talvez já tivesse, não sei se ele já seria melhor do mundo, mas ele concorreria com mais força para ser melhor do mundo, entendeu? Então, como ele não tem esse foco, ele não se respeita como atleta, né, porque vive fazendo besteira, acaba que é isso aí mesmo. E a questão dele, né, de não se posicionar, primeiro, o cara é assessorado por aquele pai dele, né, que é um mercenário, que é igual o Assis, o irmão do Ronaldinho, né, são 2 cânceres, né, o Assis na vida do Ronaldinho e o Neymar pai, na vida do Neymar Júnior, são 2 cânceres.
né? Os caras alienam o filho e o irmão, respectivamente, a respeito dos assuntos, né? E eles mesmos dão a orientação para que não fale, né? Porque se falar, talvez fosse até pior, né? Que ele ia colocar uma opinião de repente fora de contexto, né? Onde a mídia ia cair matando. Então, para eles é melhor de repente calar do que falar uma besteira, porque como eles não se interessam pelos assuntos que estão sendo discutidos, então eles não têm conteúdo para chegar na frente de uma câmera e se posicionar, né? Como foi, por exemplo, né, já falando de posicionamento, já olhei as outras questões aqui de vocês, mas pegando o gancho, daquele caso lá, né, dos Estados Unidos, do policial que matou o negro lá por causa de uma nota de $20, né, por puro preconceito. E vários atletas se posicionaram em rede social, né, mostraram aí indignação pelo caso, né. É isso aí que tem que acontecer, né? Vários atletas, vários artistas, as pessoas têm que se posicionar. Você tem que entender que quando você é um jogador de futebol, quando você é um cantor, o que você fala às vezes vira lei, né? Mesmo que seja algo errado. Então, assim, é obrigação do cara que é jogador de futebol, famoso, que é um artista, ele entender de certos assuntos, se posicionar, né? Ser homem, ser mulher e se posicionar de certos assuntos, né? Não se esquivar de perguntas, não se esquivar de dar uma resposta, porque isso aí mostra a personalidade de cada um, né? Mostra o quanto o cara está interagindo. Eu não vou nem falar de outras coisas aí, né, que me revoltam, questão da falta de humanidade, às vezes de você numa pandemia você não ajudar ninguém, né? Você tem milhões de dólares e não faz nada por ninguém, né? Poucos artistas, jogadores aí que você vê tem ajudado alguém de alguma forma, né? Feito alguma coisa para ajudar alguém, né? Tem gente que quando vai pedir alguma coisa em live, tipo assim, assista a minha live, porque se eu chegar a 100 mil visualizações eu vou dar não sei quantas cestas básicas, né? É o cúmulo da falta de amor ao próximo. Tipo assim, eu tenho que dar a cesta básica, mas eu tenho que lucrar, porque 100 mil visualizações no YouTube vai dar para comprar não sei quantas mil cestas básicas. Aí o cara dá 20 cestas básicas, 50, e acha que já está fazendo muita coisa por todo mundo, entendeu? Então é bem complicada a situação. Deixa eu ver outra aqui. Qual a sua opinião de vocês sobre o Neymar do Flamengo? Rapaz, eu particularmente, assim, é claro que a gente tem que analisar de várias formas, Wagner, essa questão aqui de Neymar no Flamengo, porque assim, se fosse pelo lado meramente de popstar, né, de um cara que chama a atenção da mídia, ele ia, né, levantar o nome do clube lá fora, porque Neymar chegar hoje não só no Flamengo, mas em qualquer clube, dá um impacto, né? Queira ou não, o cara é um popstar. Ele é mais popstar hoje do que jogador. Mas ia dar um impacto, né? Nesse sentido. Talvez as pessoas se interessassem mais ainda de comprar camisa, ver jogos no exterior, saber que time é esse que o Neymar está participando, né? Então, assim, nesse sentido, ele ia dar retorno ao clube no sentido de mídia. Agora a gente tem que ver a questão dele dentro de campo, né? É a mesma situação do Fred, como é que ele se comportaria com a camisa do Flamengo e também dentro do ambiente do clube. Será que ele ia ser aquele Neymar do PSG, que quando alguém fosse bater o pênalti ele ia tomar a bola do cara para bater o pênalti, né? De repente o Gabriel ia bater um pênalti, o Arrascaeta, e ele ia chegar, não, a bola é minha, quem manda no time sou eu porque eu sou o cara, né? Esse tipo de cara no Flamengo não resolve, nem em time nenhum, né? Mesmo sendo estrela, mas quando você chega no lugar, mesmo que você seja melhor do que os outros, você tem que chegar como operário e ir construindo, né? Você tem que ir construindo a sua carreira naquele clube. Não é chegar e tipo assim, eu sou o cara e vou pegar aqui o pênalti, ninguém é melhor do que eu, né? Eu vou bater e acabou. Então, assim, nesse sentido, boa noite, Sheila. Nesse sentido, eu acho que o Neymar ele não seria salutar no Flamengo, porque eu acho que ele ia tumultuar um ambiente que hoje é tranquilo, né? O time do Flamengo ele é unido, o time do Flamengo não tem problema, e eu acho que o Neymar, né, ele é o pró e o contra. Ele ia ajudar o Flamengo na parte financeira,
talvez projetando o clube lá fora, e muitas marcas iam querer chegar a patrocinar o Flamengo por causa disso, mas em compensação eu ia temer bastante pela questão do campo. Eu acho que ele ia atrapalhar demais a questão aí do futebol do Flamengo, né? Mas, e aí eu pergunto a vocês, né, para vocês interagirem comigo, quem quiser botar aí, quem é que vocês, principalmente quem é torcedor do Flamengo, que entende aí das escalações do Flamengo, quem é que vocês tirariam do Flamengo para botar o Neymar, né, dos quatro ali da frente? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel ou Bruno Henrique? Qual dos quatro sairia, né? Porque ele joga na do Bruno Henrique. Só que o Bruno Henrique, pelo menos até a parada, ele estava voando, né? Melhor jogador da América do Sul. Na minha opinião, aí pode discutir. Ah, o Bruno Henrique é mais jogador do que o Neymar? Não estou dizendo isso, mas ele estava jogando melhor do que o Neymar. Se o Neymar chegasse hoje no Flamengo para jogar na do Bruno Henrique, ele ia ter que aguardar a chance. Ele não ia chegar de titular, não. Entendeu? A não ser que tivesse uma imposição que falasse assim pro técnico, ó, você vai ter que escalar o cara porque Neymar é Neymar e ele tem que jogar, se vira, entendeu? Então, assim, como é que faz para escalar o cara? Aonde escalaria? Na ponta direita, no lugar do Everton, ali no meio, no lugar do Arrascaeta, botaria o Gabriel no banco para botar, de repente, a questão aí do Neymar, centralizaria o Bruno Henrique, deixaria o Neymar na esquerda. Qual tipo de jogo vocês acham que o Neymar se encaixaria mais no time do Flamengo? Aí eu deixo a pergunta, porque assim, muitos comentaristas, quando são indagados aí a esse respeito, Neymar seria uma ótima no Flamengo. Aí você pergunta para onde você vai escalar o cara. Aí, não sei quem é que sai, não sei, entendeu? Então assim, não, Walter, eu respeito sua opinião. Eu respeito sua opinião. Eu tô falando que o cara não tem como chegar hoje e já querer ser estrela. Ele tem que mostrar, entendeu? Tem que mostrar. Não é chegar e jogar, não. Em alguns clubes aí, a maioria ele seria titular absoluto, inclusive da Europa, jogando bola, entendeu? Mas assim, no Flamengo, naquele Flamengo de 2019, que estava disputando tudo, que estava encaixado, ele não seria um jogador assim indispensável, não. E é o que eu digo aí. A parte do Flamengo que ele ia lucrar, com certeza seria a parte financeira e a parte de projetar o clube na Europa. Boa noite, Iracema. Entendeu? Mas a questão de você escalar ele, né? E ele não ter humildade para chegar no clube, porque é o que eu digo. Volto a repetir. Já pensou um jogo aí, o Flamengo precisando ganhar alguma coisa? Né, vamos criar um cenário hipotético aqui, o Flamengo precisando ganhar, aí o Gabriel, que é o batedor oficial de pênalti do Flamengo, tá sempre batendo os pênaltis do Flamengo e convertendo, dificilmente o Gabriel perde um pênalti, aí o Neymar chega lá e empurra o Gabriel, como ele fez com o Cavani, pega a bola, quem manda no clube sou eu, cheguei hoje, mas já mando no clube, entendeu? Ia causar um mal-estar no elenco e talvez ia desestabilizar o clube. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ver os prós e os contras. Neymar não é só pró, não. Tem a situação contra dele também. Né? Fora a questão que ele vem aí com o staff dele, né? Que aquele staff dele ali é muito duvidoso. Então, assim, a gente tem que analisar todas as coisas. Tá bom? Deixa eu só abrir uma coisa aqui no meu WhatsApp. Ver se tem uma pergunta. Beleza. O pessoal fica mandando mensagem aqui. Deixa eu ver aqui o que. Walter, assim, com todo respeito, com o elenco que o Corinthians tem, é claro que o Neymar ele ia resolver, né? Mas também, digamos assim, num time pior, né? Vamos supor que o Neymar, com todo respeito aí, se tiver algum vascaíno escutando aí o programa na Web Rádio Gamboa e na nossa live, mas se o Neymar chegasse no Vasco, o Neymar decidiria, né? O Neymar faria o Vasco ser campeão do mundo? É a reflexão que eu faço, né? Uma andorinha não faz verão. A gente já teve várias demonstrações de jogadores grandes que chegam em times desestabilizados
e não resolve, e o cara, ao invés de fazer o nome, ele se afunda mais junto com o time, né? Então, assim, esperando sua tese sobre o impacto do estádio do Corinthians. Pois é, meu amigo, isso aí foi um presente de grego aí do ex-presidente, né? Do Lula pro Corinthians, com aquele rolo lá da Odebrecht. Então, é, assim, a questão do estádio do Corinthians, é, inclusive, não sei se é verdade, não vou querer aqui passar como fake news, mas disseram que a Caixa pode acionar, inclusive, o Corinthians na justiça para ter direito a passe de jogadores com dinheiro retido para poder pagar a dívida do estádio futuramente, né? Pode ser que a Caixa tome esse tipo de atitude. Tem que checar com outras fontes isso aí, porque eu só vi em um local, tanto é que eu não vou nem divulgar, mas se eu vi em mais sites e alguém comentando aí na internet, aí eu vou dizer que é verdade, eu vou trazer aqui para vocês a informação precisa, que realmente a Caixa pode estar acionando o Corinthians, inclusive pedindo penhora de passe de jogadores para poder pagar o estádio, entendeu? Então a situação não é fácil. O Wagneriano aqui é mais fácil o Palmeiras ser campeão mundial do que o Neymar ir pro Vasco. O Palmeiras, assim, ele pode ser campeão mundial, falando aí do Palmeiras. O Palmeiras tem um grande time, só que o Palmeiras errou no planejamento, né, de 2019, porque ao contrário do Flamengo, o Palmeiras ele digamos que ele quis montar um elenco onde os jogadores fossem mais ou menos equiparados, né? Onde, por exemplo, o titular saindo por contusão ou por suspensão, o reserva entrasse e desse conta na mesma altura. E a estratégia do Flamengo não. A estratégia do Flamengo foi montar um time mais ou menos de 1 a 11. Tanto é que a reserva do Flamengo de 2019 era horrível, era um abismo gigante, né? Quando saía um titular e entrava um reserva, o time caía muito de produção, né? Mas mesmo assim, a estratégia do Flamengo de apostar do 1 ao 11 foi mais eficaz do que a do Palmeiras de apostar do 1 ao 40, né? Que o Palmeiras tinha tanto jogador que é o chamado desperdício de dinheiro, né? Vários atletas aí que foram contratados pelo Palmeiras não jogaram, foram emprestados, alguns se machucaram, teve aquele caso lá ridículo do Ricardo Goulart, que chegou no Palmeiras e poucos jogos já foi embora para a China de novo. Então, assim, o Palmeiras tem muito dinheiro, mas não sabe como gastar, né? Pelo menos não soube em 2019. E em 2020 a gente não tem muito o que falar, porque tá tudo meio parado. Então a gente não tem como avaliar o planejamento não só do Palmeiras, mas do Flamengo, mas de todos os outros dentro de campo, né? Se a bola voltar a rolar, aí a gente vê como é que fica. Mas não tem como fazer em relação a isso, né? Mas em 2019, com certeza o melhor planejamento do futebol dos dois aí que tem mais dinheiro foi do time do Flamengo, que apostou do 1 a 11 na contratação de craques para tentar resolver, do que o Palmeiras, que apostou na contratação de mais de 20 atletas que acabaram não levando o time a lugar nenhum. Boa noite, graças a Cis, obrigado aí por participar. Galera, lembrando aí que a gente está na transmissão simultânea na Web Rádio Gamboa e no blog lá do nosso amigo Gerson Almeida, o De Olho na Cidade VIP, né? De Olho na Cidade VIP, você pode acessar aí, que a live também vai estar passando lá, né? Não só essa, mas todas as nossas lives aí, abrindo um parêntese aqui, aproveitando a audiência, para divulgar que amanhã eu vou fazer uma live política com a participação de uma advogada do Rio de Janeiro, Paula Monte, vai estar aqui trocando uma ideia sobre o atual momento do Brasil. A gente vai fazer essa live aí a partir das 21 horas, certo? Amanhã um pouquinho mais tarde, começando às 9 da noite, e vamos tentar decorrer 1 hora e meia de live, né? Contamos aí com a participação de vocês também. Eu sei que nem todos gostam do tema político, o tema esportivo ele chama mais atenção, mas quem puder participar amanhã, eu agradeço. E na sexta-feira, a gente também vai fazer o programa Miguel Bueno e Amigos,
E aí esperamos, se Deus quiser, né, participar aí com todos os convidados e também com o nosso amigo Gerson, né, que se Deus quiser vai estar com o programa dele lá estabilizado, né? Repito, para quem não acompanhou no início, o Gerson ia ancorar e ele estava com problema lá devido à queda de energia no conjunto e ele não quis ancorar para não ter o risco da live cair, né? Caso tivesse algum problema de energia lá. O André, que seria um dos convidados, teve um problema de última hora, foi obrigado a ir no trabalho dele lá resolver um problema. E Vaninho, que inclusive está aí na live assistindo, também estava certo de participar, mas Vaninho me disse que também estava com problema de internet, né? Então eu creio que ele não conseguiu chegar a tempo de participar por conta disso. Aí como eu abri a live aqui no Facebook, aí fica mais difícil de ter convidados, entendeu? Mas se Deus quiser, sexta-feira a gente vai fazer um programa legal e trazer outros convidados aí. Vamos ver aqui o chat. O Vaguinho tá dizendo que, pelo que eu entendi, tiraria o Gabigol. Na sua opinião, quem é o melhor jogador de 2020? De forma geral, Cristiano Ronaldo. Agora da América do Sul, Bruno Henrique. Cristiano Ronaldo, ele continua sendo o cara. Claro que lá na Europa, às vezes se leva muito em consideração para escolher o melhor da Europa e também o do mundo, a questão de você ter os títulos, né, de ser campeão da Champions, essas coisas todas. Mas Cristiano Ronaldo, ele continua sendo o melhor jogador. O Messi, ele está passando por um momento conturbado, né, lá no Barcelona. O Barcelona não vem tão bem assim. E o Messi está sentindo um pouquinho. Também a idade já vai chegando um pouco, né? O cara vai caindo um pouco de rendimento. Eu acho normal. Apesar que o Messi é um fora de série também. É meio complicado falar alguma coisa. Na live de sábado a gente estava discutindo aí. Tentou discutir mais ou menos a questão do Messi com o Ronaldinho Gaúcho. Deu uma discussão boa aí no chat. Quem era melhor. Cada um foi para um lado, uns falaram que era o Ronaldinho, outros falaram que era o Messi, então é uma discussão boa. A sua opinião, documentário último mês falando sobre memorável time de Chicago Bulls, na qual relata a brilhante carreira de jogador no esporte coletivo da história, Michael Jordan. Rapaz, Walter, bom tema. Eu comecei a me interessar pelo basquete por causa do Chicago Bulls. Eu sou o torcedor do Chicago Bulls justamente por essa época aí do Michael Jordan. Comecei a acompanhar, era justamente na época que passava a NBA na Band. Eu lembro que todo sábado à noite passava jogo na Band e aos domingos passava alguns compactos. Mas o Chicago era um time devastador ali no meio dos anos 90, 95, 96. E o Michael Jordan realmente, assim, pra mim, pra mim, né? Tem gente que gosta do Magic Johnson, tem gente que gosta do LeBron James, que é mais recente, Kobe Bryant, né? Mas o Michael Jordan, pra mim, é um cara, assim, que é quase um Pelé do basquete, sabe? As coisas que ele fez no Chicago Bulls, realmente, pra você tirar o mérito do cara, é muito difícil. Deixa eu ver aqui, continuando. O Flamengo pagou do Vasco ano passado. Rapaz. Esses problemas aí é complicado, né? Mas mostra o problema estrutural das equipes, né? É o que eu falei sábado. Se estão se preocupando porque o Flamengo pegou 40 milhões de empréstimo para pagar, você imagina os outros times aí que não tem, às vezes, nem crédito na praça para pegar nada. Mike Tyson também, amigo. Mike Tyson também, Walter. É um dos principais caras aí. Claro que no final ele teve aquela situação lá da mordida, né? Que manchou a biografia dele. Eu acho que o Mike Tyson ele só cometeu um equívoco na carreira dele. Que ele não soube a hora de parar, sabe? Eu acho que falta isso a muitos atletas, não só no futebol, mas no vôlei, no basquete, esportes individuais. Eu acho que o cara tem que saber a hora de parar, porque você tem que sair por cima na sua carreira, você tem que
e deixar uma margem positiva, né? E o Tyson ele fez muita coisa, né, no boxe, mas se você for perguntar para a maioria das pessoas, as pessoas só lembram da questão lá da mordida na orelha, né? Então, assim, tudo que o cara faz de bom meio que fica para trás, né? Se tivesse parado antes, talvez tivesse aí não tido esse episódio, né? E as pessoas nem comentariam. Boa noite, Luiz Felipe. Obrigado aí por participar. Obrigado aí a você que está sintonizado na Web Rádio Gamboa, do nosso amigo Gerson Almeida. Beleza? Gerson, se você estiver nos ouvindo aí, bota aí no chat a programação da rádio, né, os programas fixos que estão acontecendo, para a gente dar uma divulgada aí para a galera. Lembrando que a Web Rádio oficialmente voltou hoje, às 5 horas da manhã, com a sua programação normal. Nosso amigo Gerson já teve bastante sucesso hoje à tarde aí no programa dele, né, com um alcance muito bom de audiência, né? Inclusive a gente agradece a todos que acompanharam o programa do nosso amigo Gerson Almeida, né, que se saiu muito bem hoje, né, e sorte para ele, sorte para todos nós. E lembrando aí para vocês que estão assistindo, final do mês tem a estreia do canal aí, Todos por Um, certo? Por enquanto eu estou retransmitindo minhas lives aí pelo canal do Miguel Goente, mas lá vai ser só esportivo, né? Os outros temas é tudo no canal Todos por Um, né? Onde vamos contar aí com lives culturais, lives políticas, entendeu? Esporte, cotidiano, utilidade pública. Então vocês vão ter aí uma programação bem extensa a partir do final desse mês, algo diferente aí na esfera do YouTube. Não vejo um canal com esse propósito nosso no YouTube hoje, tá certo? Vamos lá, Wagner aqui, só lembrando que essa pandemia passando nós vamos ter 2 jogadores do Amaré. Você tinha falado isso aí, é importante essa questão, né? Primeiro, claro, pedir a Deus, em primeiro lugar, que a vida da gente se normalize, né? Que essa doença pare de ceifar vidas, porque tá muito complicado, né? Pessoas próximas a gente aí perdendo parentes, perdendo amigos, né? Então, assim, a gente ora muito e pede muito a Deus para que esse mal saia não só do nosso país, mas de todo mundo. A gente sabe que também a gente precisa fazer a nossa parte, aproveitando esse gancho aí, né? A gente tem que fazer a nossa parte, quem puder, tem que ficar em casa, tem que colaborar, né, com o que os governos têm pedido aí na questão da campanha de prevenção, porque só a gente se cuidando, né, fazendo a nossa parte, essa doença vai passar. Se a gente continuar desrespeitando quarentena, achando que não está acontecendo nada, a gente vai só piorar a situação, porque tem muitas pessoas hoje doentes no Brasil e nem sabem, né? Porque as pessoas pegam a doença e ela se comporta, já falei isso em outras lives, como se fosse o HIV, né? O HIV, nem todo portador de HIV ele vai morrer por conta da AIDS, mas ele pode, né, ter uma relação com outra pessoa e passar a contaminar aquela pessoa e aquela pessoa se desenvolver a pessoa e ter um óbito. Então o coronavírus é desse mesmo jeito. Tem pessoas que às vezes está com um resfriadinho, né, e acha que não é nada e está na rua de bobeira, né, numa aglomeração ali no mercado, numa farmácia, contamina 2, 3, 4 pessoas e daqueles 2, 3, 4 ali, de repente um vai morrer. Então, assim, a gente tem que realmente fazer nossa parte nesse momento e ter conscientização social, né? Não achar que somos melhores do que ninguém, super-heróis, né? Que se acontecer alguma coisa, Deus ele faz a parte dele, né? Mas a gente tem que fazer a nossa, né? Deus protege, mas a gente também tem que se proteger. Então, assim, se Deus quiser, né, voltando a esse tema aí do Vaguinho, esses dois atletas, né, eu estou esperando, o André perguntou quem seriam esses dois jogadores. Se o Vaguinho falar o nome deles aí, botar no chat, a gente divulga com todo prazer, beleza? Ainda estou aguardando aí o Gerson Almeida me passar a programação da rádio. Agradeço aí a vocês que estão com a gente, acompanhando o programa. E para você que chegou agora, a gente tinha uma estrutura aí montada hoje para ter 4 participantes, né? Gerson Almeida sendo âncora, eu,
Vaninho e André Cavalcante como comentaristas, só que o André teve um problema agora que ele chegou aí. O Vaninho também teve um problema na internet e o Gerson Almeida preferiu não ancorar a live porque ele está com um problema lá de energia no conjunto e achou mais prudente, né, não sacrificar o nosso trabalho, que podia ser que tivesse algum problema lá e a gente saísse do ar. Então agradeço aí também a conscientização do amigo Gerson Almeida e, se Deus quiser, né, na sexta-feira a gente vai fazer o programa aí com todo mundo, quem sabe dados, com o Vaninho, né, participando, com o André e com mais um ou dois, né? Ver se o nosso amigo aí Walter quer participar. Tem gente aí para participar com a gente. Vamos ver uma coisa aqui que eu tinha visto aqui no Globo.com a respeito do esporte. Tá aqui, ó, mais um a respeito do Vasco. No dia da reapresentação do Vasco, o atacante Cano, o argentino, né, revela receio, um pouco de medo de sair à rua. Centroavante afirma que seu exame do compatriota Martim Benítez deram negativo. Então, assim, hoje em dia a gente inverteu a situação, né? Porque até um mês atrás, um mês e meio, a gente vivia uma situação que, por exemplo, em relação à Taça Libertadores da América, os clubes brasileiros não queriam voltar porque falavam assim: ah, eu vou jogar no Paraguai e no Paraguai tá com problema, né? Vamos para a Argentina tá com problema. Agora é ao contrário, né? São eles lá que já resolveram a maioria da situação deles, né? Mesmo sendo países com menos estrutura, mas estão resolvendo o problema melhor do que os brasileiros. E agora são eles que estão com medo de vir para o Brasil, e com todo o direito, né? Tem muito time aí que está se recusando a jogar Libertadores contra times brasileiros. E eu dou toda a razão, né? Porque infelizmente aqui a gente não está tratando a crise da forma correta, e isso aí tem um peso que pode acarretar doenças sérias, entendeu? Nos jogadores. Então eu dou total apoio aí. Eu acho que a gente tem que voltar com a margem de 100% de certeza. Não pode arriscar, não. A gente não tem que brincar de roleta russa com pandemia, não. Já a Almeida tá botando aqui a programação, né, para você ligado aí na Rádio Gamboa nesse instante, das 5 às 7 da manhã, Bom Dia Senhor, no Gamboa Play. Aí das 7 às 9 da manhã, Café com Leite, também aí no Gamboa Play. Das 9 às 11 da manhã, Juventude Interativa, com Gamboa Play. De 11 a meio-dia, Giro 360, que é um programa aí de notícias, né, Gerson Almeida? Aí do meio-dia a 1 da tarde, 7 selos, pelo nome com certeza aí, programa religioso. De 1 às 2 da tarde, Jovem Mix. E aí ele continua aqui, das 2 às 5 da tarde, programa Se Liga, com Gerson Almeida, que foi justamente esse programa aí, Gerson, que eu estava falando para a galera que você reestreou hoje e com bastante sucesso, né? Graças a Deus aí a audiência lá em cima, né? E a gente fica bastante satisfeito porque é um companheiro que se dedica bastante aí no trabalho e está fazendo aí todo o possível, né, para colocar o seu negócio para frente, né? E a gente fica satisfeito com o sucesso dos outros, porque é satisfatório, né, você ver as pessoas batalhando, né, pelos seus sonhos e chegando lá, né? Quem é amigo de verdade, né, bate palma pelo sucesso do outro, não fica invejando, né, nem querendo derrubar, né? E isso aí é infelizmente muito do que a gente tem, né? Tem gente inclusive que não acredita, abrindo um parênteses aqui, mas existe muita energia negativa. Eu dou exemplo de hoje, né? A gente tinha a nossa live toda armada aqui, quatro participantes, né? Aí um teve problema de internet, outro teve problema de energia, o outro teve problema no trabalho, né? São coisas assim que acontecem que a gente não consegue explicar, mas tudo é permissão de Deus. Graças a Deus, pelo menos eu consegui aí fazer programa, não estou deixando vocês na mão, né? Eu agradeço demais aí a participação
de vocês no chat, Vaguinho, Walter, Luiz Felipe, que tá com a gente aí, a Graça e tantos outros, Dona Iracema, Sheila, né, subindo aqui, tem várias pessoas aqui, ó, Tanúzia, Fernanda Laís, Sandra Regina, Verônica França, Ariane Cunha, né? Então assim, graças a Deus a gente tá com um programa aí rolando. Não é o ideal, né? Sozinho, é muito ruim ficar sozinho na live, né? A gente depende mais assim da interação dos amigos, mas se Deus quiser, sexta-feira estaremos aí com nossa equipe completa. Volto a repetir, amanhã tem live política no nosso canal. Vamos retransmitir também, combinar com o Gerson aí para, se ele tiver interesse, retransmitir pela web rádio. Aí ele colocou aqui que das 7 às 9 tem programa Miguel Boente Amigos. Lembrando que o programa, né, Gerson, não é todo dia, é segunda e sexta. E quando tiver live aí do nosso projeto Todos por Um, né, vai ser retransmitido com outro nome. Só para deixar bem claro aí. Vaguinho ele vai participar com a gente aí fatalmente mais na frente, entendeu? Com certeza, mais na frente, o Vaguinho pode vir a participar com a gente aí, bater uma ideia. Um cara que tem aí um pensamento bom, tá? Na outra live, nessa, fez umas perguntas legais aí, ajudou a enriquecer o tema. E ele colocou aí o nome dos meninos, Wesley e Marlon Levi. Todos os dois foram meus alunos. O Wesley mais divaninho do que meu, né? Porque o Wesley já é mais avançado e o Levi, ele foi aluno meu lá no projeto Gol de Letra em Salina da Cruz. É um menino que realmente tem um potencial enorme. Com certeza deve seguir na carreira. É um jogador que tem potencial. Sempre coloquei aí na cabeça dele para ele seguir a toada dele, né, que ele ia chegar em algum lugar, porque talento ele tem. Gerson Almeida tá botando aí. Galera, eu tô assim, lendo o que tá aí, porque só lembrando que estamos transmitindo pela web rádio, né? Quem tá no celular, claro, não tá acompanhando o chat. Então, Gerson Almeida colocou aí. Lembrando que a partir de meia-noite até as 5 da manhã, músicas românticas nacionais e internacionais, né, pros cuecas, né? Então assim, brincadeira, viu, Jansen? Mas é assim, e aí, rapaz, Luiz Júnior, grande amigo, boa noite, parceiro. Espero que esteja bem aí em meio a essa pandemia. Nunca mais vi um amigo, mas se Deus quiser aí, quando retomarmos aí a vida normal, a gente vai trocar uma ideia. Grande Luiz Júnior. Mas voltando aqui, vamos ver aqui. Quem tinha feito mais uma pergunta? Walter Jali. Rapaz, fugiu uma pergunta aqui que eu tinha marcado, mas desceu, infelizmente. Mas vamos em frente. Lembrando aí que sexta-feira tem mais uma edição do Miguel Boente e Amigos. Vamos repetir a live esportiva, já que a de hoje, assim, a gente não conseguiu fazer da forma que esperava. Então sexta-feira a gente vai repetir. E lembrando para vocês que essa live, você que chegou agora, né, se você quiser depois, ela fica gravada aqui no Facebook. E eu também coloco sempre lá no YouTube e mando o link aqui pra galera. Então vocês que de repente chegaram aí na metade, não pegaram o início, estão pegando de agora, a gente deixa a live gravada aí no Facebook e também colocamos lá no canal do YouTube, beleza? Deixa eu ver aqui o que tem de notícia. Patrocinadora rompe contrato com o Corinthians por conta da crise. Vamos ver essa daqui. Patrocinadora rescinde contrato com o Corinthians por conta da crise. Vejam a nota oficial. A Major Esportes, empresa que atua no ramo de apostas esportivas, decidiu reincidir o contrato de patrocínio com o Corinthians por conta da crise econômica provocada pela pandemia do Covid-19.
o fim da parceria anunciado pelo clube em nota oficial divulgada na manhã desta segunda-feira. Desde abril do ano passado, a empresa exibia sua marca nos ombros da camisa do Timão. O contrato tinha duração até dezembro deste ano. É aquela coisa, né? Principalmente nesse mercado aí de apostas, não tá rolando nada. O esporte está parado, só alguns campeonatos aí, poucos campeonatos estão acontecendo. Então, quem está vivendo disso aí, né, esses empresários que têm esses sites de apostas, eles não estão conseguindo fazer o capital girar, e quando eles estão patrocinando, eles só estão gastando, né, não está entrando dinheiro. Então, é mais do que normal você ver esse tipo de notícia. Você está vendo no Corinthians, mas daqui a pouco você vai ver em outros clubes também, né? Aí continua aqui. Desde março o Corinthians vem negociando com seus patrocinadores. Todos eles reduziram em algum percentual os valores pagos ao clube. Algumas das empresas parceiras decidiram prorrogar os contratos por período equivalente à paralisação, ou seja, não estão levando em consideração a questão da pandemia. Se a gente ficar aí 6 meses, né, que já estamos chegando nisso, o contrato vai ser prorrogado por mais 6 meses e o clube não sai no prejuízo. Isso aí também é importante, né? O Corinthians conta atualmente com os seguintes patrocinadores: Banco BMG, que é o Master na barriga, ali nas laterais, e tem aqui o Tot TVs na omoplata, cartão de todos, no ombro e frente do calção, apivida no peito, joelho na barra traseira da camisa. Meu amigo, hoje em dia é até chato isso, né? Você pega jogos aí dos anos 90, anos 80, a camisa dos times, você pega a camisa do Santos, por exemplo, é aquela camisa branquinha. Hoje em dia, a camisa dos times de futebol parece camisa de vôlei, né? Até essa aqui, ó, do Flamengo mesmo, ela tem patrocínio de um lado, do outro, aí tem a Adidas, tem um monte de coisa, né? Eu acho particularmente feio. Eu sei que os clubes têm que faturar, e um anúnciozinho desse aqui custa caro pra caramba, mas é feio demais. A sorte do torcedor, quando ele vai comprar, ele pode optar, né, por fazer a camisa limpa, né, sem esse monte de patrocínio. Mas para jogo tem algumas camisas assim que são ridículas mesmo, que o cara olha assim, você parece um amontoado de anúncio de jornal numa camisa de time de futebol. Eles foram campeões Copa Oeste Sub-19 pelo MEC. Beleza. Não, com certeza os meninos têm futuro aí. E a gente torce para que tudo dê certo. Vamos ver outra aqui. Cruzeiro ainda tem discussão jurídica de mais de 85 milhões por causa do Fred. A situação. Vamos ver essa aqui. Cruzeiro ainda tem discussão jurídica de 85 milhões por causa do Fred. O último vínculo entre as partes terminou nesta segunda-feira. Publicação da rescisão do contrato do boletim informativo do BID da CBF. Pouco mais de 2 anos e meio depois de acertar a sua volta ao Cruzeiro, Fred terminou o último vínculo que tinha com a Raposa. O contrato registrado na CBF ele foi rescindido agora no 1º de junho. O atacante ficou livre para ter o seu contrato com o Fluminense publicado no BID, mas o contrato realizado no fim de 2017 ainda renderá discussão jurídica para a Raposa de mais de 85 milhões. Aí você pega, isso que eu estou falando da questão da estrutura dos clubes. Você pega o time como o Cruzeiro, por exemplo, olha a situação do Cruzeiro, rebaixado para a Série B, onde ele vai ter aí menos poder aquisitivo na temporada. A gente já falou também disso no sábado. Aí você tem dívidas e você ainda tem a questão técnica, que o time do Cruzeiro é hiperlimitado e vai entrar na Série B do Campeonato Brasileiro. Se tiver, né, se a gente voltar com o futebol, vai voltar na Série B do Brasileiro com menos 6 pontos. É uma punição imposta aí pela FIFA. Então, assim, a situação do Cruzeiro é bem ruinzinha, né? É bem ruinzinha. Então, para o torcedor do Cruzeiro realmente ficar ligado. A questão do Cruzeiro, que há alguns anos aí tirava onda, né? O Rei de Copas, aquela fase lá do Mano Menezes, né? Que andou faturando tudo aí,
mas a conta chegou, né? A conta da irresponsabilidade, porque uma coisa é você fazer uma gestão administrativa, a mesma coisa da sua casa. Se você ganha R$ 2.000, você não vai gastar 4, né? Você vai gastar 2. Então, assim, o que o Cruzeiro fez foi exatamente isso. Ganhava um tanto de dinheiro e gastava 2 tantos, 3, como a maioria dos times. Por quê? Porque os dirigentes de futebol, eles têm na mente dele o seguinte: eu vou fazer minha gestão aqui, dependendo do clube, 2, 3, 4 anos, dependendo do estatuto, e quando eu sair, a bomba fica pro outro, entendeu? Então, vários dirigentes de futebol têm esse tipo de mentalidade. Não, eu vou fazer, e ainda faz o nome, né? No Corinthians, por exemplo, o André Sanches fez isso. Ele contratou um monte de jogador que ele não podia pagar, ganhou taça, fez nome, ajudou, inclusive, a ficar na situação política para se eleger, entendeu? E hoje em dia o clube está aí nessa situação. Então, a gente tem que analisar muito bem também os dirigentes que a gente bota no nosso clube. O Vaguinho está se despedindo aí. Também daqui a pouco eu já vou encerrar aqui pelo horário do programa aqui. A gente iria encerrar às 9 da noite, né, para não comprometer também a grade de Gerson Almeida, lá na Web Rádio Gamboa. Eu vou dando aí boa noite a vocês que participaram aqui do chat. Nosso amigo Júnior entrou aqui. Júnior também foi meu aluno lá em Salina da Cruz. A gente tinha uma basezinha boa de futsal lá. Ele e Levi arrebentavam. A gente perdeu uma final pro time de Ivaninho faltando 3 segundos, que eu tenho raiva dessa final até hoje. Eles sabem do que eu tô falando. Então, assim, eu agradeço a todos que participaram aí do nosso programa. Vocês que acompanharam a live aqui pelo Face. Vocês que estão aí sintonizados no celular ou no computador através da Web Rádio Gamboa, no site lá do nosso amigo Gerson, né, de olho na cidade. Então, assim, vou me despedindo, pedindo mais uma vez desculpa em nome da nossa equipe, porque infelizmente alguns problemas aconteceram, né, e a gente não conseguiu levar a qualidade do programa para vocês. Pedimos desculpa. Mas sexta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta aí com uma nova edição do programa, com a participação de todos, né? E eu peço a vocês, né, vocês que estão aí no Facebook, né, vocês que puderem entrar, procurem aí na pesquisa. Eu mandei convite para a maioria, a página do nosso projeto Todos por Um, aqui no Facebook. Quem puder dar uma curtida e uma compartilhada, que a gente está começando a estruturar o nosso projeto para no final do mês ir para o ar, né? Então a gente pede a ajuda de todo mundo. Ainda teremos aí perfil no Instagram, em Twitter, servidores aí de podcast. Então a gente vai chegar, e fora as parcerias aí que a gente já está articulando, que em breve Gerson Almeida e eu, tanto na Web Rádio quanto no projeto Todos por Um, teremos aí novidades para vocês, sempre para levar o melhor para a população, não só de Guamaré, mas aonde a internet nos permite chegar, Brasil, fora do Brasil. Obrigado aqui a nossa amiga Polécia, lá na Itália, e outras pessoas aí que nos acompanharam, mandaram mensagem aqui no privado do WhatsApp. Eu não pude acompanhar muito, mas obrigado aí a todos que participaram. E é isso. Fiquem com Deus, né? Vamos orar para que Deus abençoe a nossa cidade, ao nosso país e ao mundo, né? Para que a gente possa o mais rápido possível se livrar dessa pandemia, para que a gente possa retomar nossas vidas, né? Tem muita gente aí que está separado dos filhos, separado dos parentes, vivendo em total isolamento. A gente entende a questão do pessoal que está trabalhando na saúde, pessoal que está na linha de frente dessa pandemia, né? Então, assim, queria de coração agradecer a todos vocês, e que vocês possam orar, né, e continuem a batalha, né? Não desanimem, façam o isolamento social quem puder, quem não puder e tiver que trabalhar, se proteja. Sempre façam a conscientização das famílias, dos amigos, entendeu?
e vamos tentar passar por essa crise aí da melhor forma possível. Se Deus quiser, o nosso 2021 vai ser totalmente diferente e esse 2020 ele vai ficar aí na história só como aprendizado, tá bom? Solidariedade aí às famílias, as 3 famílias, né, de Guamaré pelos óbitos aí do coronavírus. Esperamos que pare por aí, né, que não tenha o 4º, o 5º, né, e que Deus tenha misericórdia de todos nós, né, e a gente possa seguir nossa vida normalmente. Muito obrigado a todos que estiveram aí com a gente e vocês que chegaram no final aí, se quiserem acompanhar desde o início, assim que a gente encerrar a live aqui, ela vai ficar gravada e daqui a pouco eu vou estar disponibilizando para vocês o link lá do YouTube e vou botar aqui para vocês acompanharem lá também, tá bom? Muito obrigado, boa noite e fiquem com Deus. Amanhã, lembrando, amanhã quem puder acompanhar live política, eu e Paula Monte, advogada lá do Rio de Janeiro, vamos estar aqui discutindo alguns temas interessantes e espero aí a participação de todos vocês, tá bom? Boa noite, tchau, tchau, fiquem com Deus.